Então, tanto a parte teórica quanto a parte prática, as duas estão na resolução 789 do CONTRAN, tá? E quando você já passou no exame teórico que você vai para o prático, porque só depois que você passar em um que você vai para o outro. Aí você chega lá e você percebe que nessa resolução 789, ela tem vários tópicos que você não pode cometer no dia do exame, tá? Então, essas faltas que eu vou falar para vocês. Eu vou falar alguns aspectos que eles cobram lá. Então, essa resolução 789, ela fala, por exemplo, em linhas gerais, né, o que eles vão perceber. Em primeiro lugar, se o aluno está seguindo a resolução, porque eu examinei muito tempo também. E, então, a gente percebe como examinador, como instrutor é uma coisa, né? Mas quando você vai examinar, a primeira coisa que o examinador ele percebe é o que? Se o cara ele sabe já dirigir, ele já tem aquela manha de motorista, ou se ele aprendeu a dirigir na autoescola, tá? Então a gente consegue perceber isso daí. Por isso que você tem que ficar muito atento se você já pegou, né, para dirigir alguma vez, que você tem que dirigir conforme a resolução. Por quê? A tranquilidade, a destreza, né? Tudo isso daí ele percebe quando você já é motorista muito antigo. Por quê? Porque o motorista antigo, ele normalmente ele não cumpre o que é pedido no exame, tá? Então, a gente verifica isso daí lá no dia. Mas vamos lá, item a item. Fica difícil para passar tudo numa aula só, mas em linhas gerais, ele vai olhar a tranquilidade, a atenção. Então, quando você chega no veículo, para que você vai iniciar, né, junto com ele, lá, sentou, vai olhar lá o retrovisor, se você vai ajustar o banco. Ah, mas precisa? É claro que precisa, todo mundo é do mesmo tamanho. E você tem que ver isso, porque ele quer que você veja se tá certo, tá? Olhar, né, o cinto de segurança. Tem gente que esquece de colocar o cinto de segurança, gente. É absurdo isso daí. Você vê que é a distração da pessoa, né? Então tem que, sabe aquele negócio? Sentar, pensar e item a item elencando na sua cabeça a resolução 789 para ver se você está cumprindo. Então você tem que ter essa tranquilidade, saber da resolução, conhecer a resolução, porque aí você sabe o que ele vai te cobrar. Quando você não sabe, você faz, e o que é pior, né? Você acha que o cara te reprovou porque ele não foi com a sua cara. Então, você precisa saber, porque à medida que você sabe, você não vai cometer, ou existe uma possibilidade muito pequena de você cometer essas infrações lá no dia. E antes de você ir fazer a prova, é claro, né? Quando você passou no teórico, você vai ser habilitado para você ir para o prático. E aí você vai ter que fazer as aulas obrigatórias, tá? Então, vai variar de moto e de carro, se é mudança de categoria e tal. E nas aulas, pessoal, a dica é o quê? Conversa com o seu instrutor. É claro que, imagina o seguinte, você tem que aprender a dirigir. Então, primeira coisa, né, você vai ter coisas muito mais importantes, assim, né, eu digo, primordiais para que você chegue a pensar no dia do exame. Então, para quem não sabe nada realmente para aprender a dirigir, isso vai levar um tempo, mas você tem que deixar aulas reservadas para você conversar com o seu instrutor, para que ele te fale elencadamente mesmo o que vai ser cobrado no dia do exame. E até mesmo se ele não se atentou de alguma, você conhecendo, você fala, mas isso aqui, como que ele cobra? Então, por exemplo, tem uma falta lá, não se atentar à sinalização. Então, olha, mas a sinalização de solo, se eu não olhar, tem aquela de parada obrigatória no solo, eu preciso parar ou só eu posso dar só uma olhadinha aí? Então ele tem que falar para você, não, filha, você tem que parar, olhar, mesmo sabendo que não vem carro. Por quê? Porque o examinador, ele quer saber se você sabe que tem que parar. Então dá uma olhadinha, não adianta.
ele vai te dar essa falta. Então são essas coisas. Mesmo você tendo a aula teórica, você precisa saber, né, aliás, você tendo a parte prática, você precisa ler a resolução para que você chegue elencadamente e fale com o seu examinador, ou com o seu instrutor da autoescola, olha, eu quero saber, e esse item, como é? Como que ele cobra, né? Como que ele enxerga isso daqui? Deixar de dar seta, né? Movimentos irregulares, poxa, o que é movimento irregular? Então, no momento que você der aquela engasgada para sair, ele vai falar para você, olha, esse aqui é o movimento irregular que está falando lá na resolução. É nesse momento que você toma essa falta. Então, é isso daí que eu estou dizendo para vocês. Você precisa saber item a item da resolução, da parte prática, para que você tenha sucesso lá no dia do exame mesmo. Então, pessoal, depois que terminou lá o exame, provavelmente ele não vai comentar com você. Por quê? Porque ele tem outras pessoas para examinar também, tá? Se você quiser contestar o resultado, isso seria na autoescola depois. Mas eu já vou até adiantar para você. As faltas que você cometeu, se você tiver conhecimento da resolução, você vai saber o que você fez de errado. Então, se você não deu seta, se você não colocou cinto de segurança, e são incontestáveis, né? Essas faltas aí que você cometeu.